Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 25. Chegada a tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, e estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos por medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: A paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Tendo proferido essas palavras, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. A aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram-lhe: Nós vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se não vir nas suas mãos a abertura dos cravos, e não meter o meu dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, não crerei. Palavra da salvação. Comentário: João 20, de 19 a 25. Santo Agostinho. Alguns, porém, ficam tão aturdidos por esse episódio que se colocam em risco, opondo aos milagres divinos os preceitos dos seus próprios raciocínios. Discutem assim: se nosso Senhor tinha corpo, se o que se levantou do sepulcro é o mesmo que pendera no lenho, como pôde entrar por entre portas fechadas? Se entendes como já não é milagre, onde a razão não alcança, ali a fé se edifica. As portas fechadas não foram obstáculo à matéria do corpo onde habitava a divindade. Não precisou abri-las para entrar aquele que, nascendo, conservou inviolada a virgindade da mãe. O esplendor, semelhante ao do sol, com que os justos brilharão no reino do seu Pai, é de se supor que, após a ressurreição, estivesse oculto aos olhos dos discípulos, mas não ausente do corpo de Cristo. Suas vistas, afinal, fracas e humanas, não o suportariam, e era necessário que o enxergassem para poder reconhecê-lo. Que o Filho é igual ao Pai, já o sabemos, mas aqui reconhecemos as palavras de um mediador. Nosso Senhor se mostra, com efeito, um intermediário, dizendo: Ele enviou a mim, eu envio a vós. Esse sopro material não foi a substância do Espírito Santo, mas uma representação justa de que o Espírito Santo procede não apenas do Pai, mas também do Filho. Quem, afinal, seria estúpido o bastante para afirmar que um é o Espírito que nosso Senhor transmitiu ao soprar, outro o que enviou depois da ascensão? A caridade da Igreja, que o Espírito Santo derrama em nossos corações, perdoa os pecados de seus participantes. Retém, todavia, os dos que não tomam parte nela. Por isso, depois de dizer: Recebei o Espírito Santo, de imediato complementa com a remissão e retenção dos pecados. Comentário: João 20, de 19 a 25. São Gregório. E como, à vista do corpo, que tinham diante dos olhos, a fé dos que viam ainda cambaleava. Logo lhes mostrou as mãos e o lado. Daí que siga. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Com pregos, afinal, tinham sido as mãos cravadas, e com a lança o lado fora aberto. Nosso Senhor conservou as marcas das feridas, para sanar os corações duvidosos dos discípulos. O Pai, é certo, enviou o Filho, determinando que se encarnasse para a redenção da raça humana. Por isso está dito: Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Quer dizer,
Se vos envio ao escândalo das perseguições, é porque vos amo com a mesma caridade com que me ama o Pai, que me enviou aqui para suportar a paixão. Porque o Espírito é dado aos discípulos primeiro na terra e depois enviado do céu. Senão porque são dois os preceitos da caridade, o amor a Deus e o amor ao próximo? Na terra, o Espírito é dado para infundir o amor ao próximo. No céu, para infundir o amor a Deus. Assim como uma só é a caridade e dois os preceitos, do mesmo modo, um só é o Espírito e duas as ocasiões em que é dado. A primeira, enquanto estava o Senhor ainda na terra, a segunda, quando é enviado desde o céu, porque o amor do próximo nos ensina a chegar ao amor de Deus. É importante notar que esses homens, que já possuíam antes o Espírito Santo, para viverem com inocência e pregarem apenas para o bem de alguns, receberam-no manifestamente após a ressurreição do Senhor, para que sua pregação já não se limitasse a alguns, mas fosse para o bem de todos. Folgo em ver o cimo de glória a que foram conduzidos esses discípulos, chamados originalmente a tão onerosos fardos de humildade. Eis que não apenas se tornam seguros de si mesmos, como também, investidos da magistratura do juízo celestial, passam a fazer as vezes de Deus, e a alguns retendo, a outros relaxando os pecados. Hoje, quem ocupa seus postos na igreja são os bispos, que recebem, além do governo de sua diocese, a autoridade de atar e desatar os pecados. Grande é esta honra, mas também grande o peso dela. Como é difícil quem não sabe segurar as rédeas da própria vida tornar-se juiz da vida alheia. Não é por acaso que aquele discípulo eleito estava então ausente. A clemência celestial conduziu tudo de maneira espantosa para que esse discípulo incrédulo, quando apalpasse em seu mestre as feridas da carne, sarasse em nós as feridas da infidelidade. Com efeito, a infidelidade de Tomé aproveitou mais a nossa fé que a fé dos discípulos que creram, pois à medida que ele é reconduzido à fé pelo toque, nossa mente põe de lado toda dúvida e é consolidada na fé. Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 26 a 31. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Em seguida disse a Tomé: Mete aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu e disse-lhe: Meu Senhor e meu Deus. Jesus disse-lhe: Tu creste, Tomé, porque me viste. Bem-aventurados os que crerem sem ter visto. Outros muitos prodígios fez ainda Jesus na presença de seus discípulos, que não foram escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos a fim de que acrediteis que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Comentário João 20, de 26 a 31, Santo Agostinho. Perguntas-me: se entrou a portas fechadas, onde está a extensão do corpo? Respondo: se caminhou sobre o mar, onde está o peso do corpo? Ora, o Senhor fez isso porque era o Senhor. Ou por acaso, desde que ressuscitou, deixou de ser o Senhor? Nosso Senhor poderia, caso quisesse, limpar de seu corpo ressuscitado e glorioso e glorificado toda a marca de ferimento, mas conhecia bons motivos para conservar as cicatrizes.
Assim como mostrou as feridas a Tomé, que se recusava a crer a menos que as tocasse e visse, do mesmo modo as de mostrar a seus inimigos, não para dizer-lhes como a Tomé, tu creste porque viste, e sim para dar-lhes a prova irrefutável da verdade, e dizer: eis o homem que crucificastes. Vedes os ferimentos que lhe cravastes. Reconheceis o lado que perfurastes, porque foi aberto por vós e para vós, mas não quisestes entrar. Por algum motivo que desconheço, o amor que temos pelos bem-aventurados mártires nos provoca o desejo de ver, no reino, as cicatrizes e feridas que sustentaram no corpo em nome de Cristo. E talvez as vejamos mesmo. Não serão, afinal, uma marca de feiura, mas de honra, e brilharão como uma beleza que, embora gravada no corpo, não será do corpo, mas da virtude deles. E se em seus martírios alguns de seus membros foram mutilados ou decepados, nem por isso ficarão sem os membros na ressurreição dos mortos. A eles, afinal, foram dirigidas as palavras: não se perderá um cabelo da vossa cabeça. Mas, se for conveniente que nesse nosso novo século os sinais dos gloriosos ferimentos sejam visíveis na carne imortal, as partes do corpo em que algum membro tenha sido truncado ostentarão cicatrizes, porém com seus membros restituídos e não faltantes. E ainda que todos os defeitos infligidos no corpo nesse momento desapareçam, não deverão ser taxados de defeitos ou vícios, e sim de emblemas de virtude. Tomé, vendo e tocando o homem, confessava o Deus, que não via nem tocava. A visão e o toque o levaram a uma fé afastada de toda dúvida. Por isso segue. Tomé respondeu e disse-lhes: meu Senhor e meu Deus. Nosso Senhor não diz: me tocastes, e sim, me viste, porque a visão é, de certa forma, um sentido geral. Na linguagem do dia a dia, a visão costuma ser empregada no lugar dos outros quatro sentidos. Por exemplo, dizemos: ouve e vê como soa bem, cheira e vê que bom cheiro tem, aprova e vê que bom sabor, prova e vê que bom sabor, toca e vê como está quente. Por isso, aqui diz o Senhor: mete a mão aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Ora, o que é isto senão dizer: toca e vê? Tomé, contudo, não tinha olhos no dedo. Logo, quer em referência ao olhar, quer em referência ao toque, é isto o que diz o Senhor: creste, porque viste. Alguém ainda poderia sugerir que o discípulo não se atreveu a tocar quando o Senhor se ofereceu para ser tocado. Nosso Senhor usou o verbo crer no pretérito, porque via como já acontecido tudo o que ainda havia de acontecer por predestinação.